Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um capítulo da Sublime Psicoterapia de Jesus. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa trabalhar um pouco as nossas emoções, o nosso auto-amor, a autoestima, né? Lidar um pouco melhor com os nossos conteúdos internos e usando de lições, né, utilizando das lições do Evangelho, que funciona como um recurso para nós. Que o Evangelho é cheio de recursos para que a gente possa fazer as modificações necessárias que nós precisamos para o nosso progresso evolutivo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe um trechinho bem pequenininho do Evangelho que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Quando Jesus fala sobre bem-aventurados os aflitos, todos nós nos colocamos, de certa forma, como aflitos. E realmente, porque não há uma pessoa que não tenha algum tipo de aflição, de desafio que esteja passando nesse momento na vida. Todos nós temos. Às vezes a vida dá uma paradinha, a gente passa aquele período mais calmo, sem nenhuma novidade, mas vira e mexe, vem as situações desafiadoras. Mas o mais desafiador que nós temos para encarar aqui é encarar as nossas próprias emoções, é encarar a nós mesmos. E esse é o grande problema, porque o nosso sofrimento, ele aumenta muitas vezes na nossa vida em função da gente não se responsabilizar por ele e responsabilizar a nossa dor por conta de outra pessoa. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Toda situação, seja ela qual for, que esteja desafiante para nós, envolve pessoas. Principalmente nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos, enfim. Geralmente a gente tem aquele tipo de pessoa que ela vai sempre, quando acontece alguma coisa de errado, responsabilizar alguém. E nós precisamos monitorar aquilo que a gente pensa para ver se determinadas situações a gente não está se colocando como vítima de uma situação, responsabilizando o outro pela nossa desdita. Então, quando a gente diz assim, eu tô nervosa hoje porque fulano me irrita. Eu tô com raiva hoje porque o outro fez isso pra mim ou deixou de fazer alguma coisa. Toda vez que a gente se refere às pessoas dessa forma, de uma certa forma você tá tirando a sua responsabilidade fora. Ora, cada pessoa tem o seu próprio pensamento, sua própria forma de agir. E nós não temos controle sobre isso. A gente, já como dizia, o filósofo Marco Aurélio, tudo que está fora de nós não está sob o nosso controle. As pessoas são mutáveis, as situações são mutáveis, até as coisas, os objetos materiais também, porque eles se desgastam e o que hoje é útil, amanhã não é mais. Mas o que vai dentro de nós, dentro daquilo que a gente pensa, dentro das nossas emoções, isso sim nos pertence. E aqui é que mora o grande segredo da gente diminuir essa carga de sofrimento que muitas vezes a gente carrega desnecessária. Quando a gente começa a se responsabilizar pelos nossos atos e pela manutenção da nossa paz. Porque se a gente permite que outra pessoa venha
e destrua o nosso campo íntimo, então eu estou dando força para que uma outra pessoa venha e haja por mim. E aí eu perco a minha autonomia. Então, sentir raiva, inveja, irritação, tudo bem, a gente vai sentir no meio do caminho. Essas emoções, elas vão vir acompanhadas das nossas experiências. Esses sentimentos, eles existem. A questão é se eu assumo que isto é meu ou se eu fico imputando a culpa para o outro. O outro vai fazer o que bem entender. E por trás dessa responsabilização que a gente faz com o outro, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos sentindo inadequados perante uma situação. É a nossa inadequação que faz a gente ficar com raiva. É a nossa falta de posicionamento interno, de autoconhecimento, de nos colocarmos diante das situações e das pessoas. Então, eu não tenho que aceitar tudo que o outro faz que diz respeito a mim. Eu preciso aprender a colocar limites naquilo que me incomoda. Porque enquanto eu não colocar o limite naquilo que me incomoda, a pessoa ela vai agindo da forma que quiser. E nós temos liberdade não só de colocar o limite, mas temos a liberdade de ir embora também. É esse o nosso poder. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, na medida em que nós vamos nos assenhorando de nós mesmos, tomando esse autocontrole, a gente vai diminuindo a carga de sofrimento. Quando a gente não consegue avaliar a si mesmo e perceber onde estão os nossos erros, nossas fraquezas e os nossos pontos fortes, é isso que acontece, porque quando a gente acaba responsabilizando as outras pessoas por aquilo que nos acontece, a gente está deixando de olhar para nós mesmos e está deixando de se amar. E a gente tem falado aqui do auto-amor o tempo inteiro. A pessoa mais importante a quem a gente tem que dedicar a maior parte do tempo da nossa vida somos a nós mesmos. Trabalhar na nossa evolução, no nosso equilíbrio. Por isso que, para isso, nós precisamos melhorar o nosso nível de auto-amor, de autocuidado. Quando a gente aprende a gostar de si mesmo, então a gente passa a se proteger daquilo que nos faz mal. E isso não é errado. Muito pelo contrário. Então, o que nós necessitamos hoje é fazer uma autoavaliação. Por que eu estou me irritando com facilidade? O que é que está acontecendo comigo? Por que determinada coisa que a pessoa faz está me deixando nesse estado? As pessoas estão agindo do jeito que acham que é certo. A questão não é a outra pessoa que aprisiona a gente. Somos nós que acabamos dando a importância mais para o que o outro faz ou diz do que o respeito a nós mesmos. Porque quando a gente respeita a nossa opinião, quando a gente tem a humildade de reconhecer também quando erra, o que acontece? Você vive em paz consigo. E se você está em paz consigo, você está sob o seu próprio domínio. Quando eu começo a reclamar do meu karma, ou dos pais que me educaram, ou do meu chefe, ou do companheiro ou da companheira, a gente está se eximindo da responsabilidade de que foi nossa escolha. Então, minha gente, a gente tem que procurar saber os nossos apelos íntimos, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente pode tolerar e aquilo que não.
Porque senão você não vai ter espaço para se colocar como individualidade no mundo. A nossa vida, eu até coloquei um post essa semana passada, eu vi que muita gente olhou, que eu escrevi lá, a minha vida não é sobre os outros, é sobre mim. E cada um tem que pensar assim, tirar essa crença que foi instaurada no nosso inconsciente coletivo, de que a gente tem que estar sempre fazendo tudo primeiro para o outro e depois para nós. Vamos acordar a nossa consciência. Se eu estou bem, todo mundo que está à minha volta fica bem. Então, não importa como é que as pessoas agem ou como elas são, importa o quê? Como eu sou. A minha escolha que eu tenho que respeitar. O meu jeito eu tenho que respeitar. E se eu não estou gostando muito do meu jeito, eu posso fazer as mudanças que eu quiser, porque em mim eu posso mudar o que eu quiser. Às vezes tem situações que a gente não vai conseguir mudar. Sabe? Tem situações que às vezes a gente fez algumas escolhas na vida e aí aquilo lá não vai mudar. Mas a forma como eu lido com isso pode mudar. Pode ser mudada. Porque as pessoas, não importa o que elas façam. E a gente sabe que às vezes as pessoas nem fazem as coisas por maldade. É por ignorância mesmo. Mas nós não podemos dar a liberdade para que ninguém retire de nós o nosso equilíbrio, a nossa paz e a nossa autonomia. Porque somente nós e nós mesmos é que temos a capacidade de nos fazer felizes ou infelizes. É uma decisão íntima, é uma decisão de cada um. Tem situações que às vezes a gente não vai gostar, que a gente vai se entristecer, vai ver, mas a forma como eu vou reagir com isso é sempre minha. Enquanto a minha palavra, enquanto o meu impulso está sob o meu controle, isso é minha posse. A partir do momento em que eu entrego isso para outra pessoa, eu deixo de ter o poder sobre mim. Então, gente, guardemos o privilégio de termos o nosso próprio autocontrole. Porque ninguém pode decidir, mesmo para o bem, aquilo que acontece dentro de você. Às vezes, como mãe ou como amiga, a gente quer fazer com que o outro veja a coisa de outra forma, que sinta de outra forma. Não adianta se a pessoa não tiver esse entendimento, se ela não tiver essa autoconsciência. Então, até pro bem isso acontece, não tem jeito. Ninguém pode decidir o que acontece dentro da gente, a não ser nós mesmos. Porque a partir do momento em que eu entrego a chave da minha vida, ou a direção, o controle da minha vida para outra pessoa, eu começo a viver uma escravidão, a dependência. E muita gente hoje vive essa dependência, que a gente chama aqui em psicologia de dependência emocional. E é muito triste quando a pessoa acaba vivendo essa dependência, porque ela não tem liberdade, ela não sabe ser livre, ela depende da presença, da atenção e às vezes das migalhas que o outro oferece. E ninguém nesse mundo merece ficar recebendo migalhas. Nós somos seres espirituais, espíritos que estamos vivendo uma experiência terrena. Nós somos emanações do próprio Criador. Não dá para ficar aceitando viver de dependência. E isso tudo acontece por quê? Porque foi estabelecida uma crença de que Deus está lá, sabe Deus aonde? E nós aqui, quando a realidade é outra.
Quando a realidade é que ele está aqui dentro, ele está aqui do lado, ele está em volta, ele está dentro, ele está fora, ele está aqui presente o tempo todo, porque ele é onipresente e onisciente o tempo todo. E além disso, nós temos ainda o apoio daqueles nossos irmãos espirituais mais elevados do que nós, que também estão monitorando e olhando pelo nosso destino. Eles não podem interferir nas nossas decisões, não. Tudo que acontece à nossa volta, a gente até pode interferir, a tomar uma decisão de fazer isso ou de fazer aquilo. Mas o que acontece dentro de nós, ninguém intervém. Ninguém. É aí que mora o livre-arbítrio, que é o poder de nós escolhermos o tempo todo. E nós estamos escolhendo o tempo todo. É que a maioria faz isso de forma inconsciente. Mas nós que já estamos aqui, utilizando também dos conhecimentos do Evangelho, da vida, vista sob um ponto de vista espiritual, e aqui eu não estou falando de religião nenhuma, estou falando do ponto de vista espiritual. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, a nossa postura diante da vida e principalmente diante de nós mesmos, ela deve ser outra. Então, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. Por mais que a gente pensa que muitas vezes está. E às vezes até acredita nisso. Mas não estamos. E o fato de saber disso já deve ser o suficiente para que a gente tenha forças de monitorar as nossas criações mentais, de monitorar as nossas responsabilidades no mundo, principalmente no que diz respeito aos nossos relacionamentos com as pessoas. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é marido, se é mulher, se é namorado, se é amigo. Não importa. Se você toca a vida de um ser humano, você tem a responsabilidade sobre esse toque que você fez. E é claro que se você agir de maneira desonesta, pode ter certeza que pela própria lei, não é vingança, não é nada, e nem castigo, mas a própria lei vai te trazer a devolutiva. Por quê? Porque o processo evolutivo, o processo de Deus é educativo. E ele não aceita uma cópia imperfeita. Então nós vamos ter que acertar, errar, até chegarmos à perfeição relativa. Então é isso, minha gente. Pense que a gente não pode deixar que o mundo, que as coisas do mundo ou as pessoas nos enlouqueçam. Nós temos o poder maior de todo ser humano, o único, real, não é o que está pro lado de fora, é sempre o que vai dentro. Já no dizer também de Paulo de Tarso, o corpo você pode destruir, mas o que eu penso, o que eu sinto, ninguém pode. Então, o nosso campo mental, os nossos pensamentos, pode ser a nossa libertação, como pode ser a nossa prisão. Aí vai da escolha de cada um. Tá bom? Fica aí a reflexão para essa semana. E é claro que se você não está conseguindo fazer isso sozinho, que está difícil encarar a situação ou lidar com as suas próprias emoções, porque não é fácil. Nós somos terríveis com as nossas emoções. Se você não está conseguindo, venha para a terapia. Tem meu contato na bio e vocês podem aí a qualquer momento chamar e procurem uma ajuda. Tá bom? Uma ótima semana, um ótimo feriado e semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Até lá.